Se essa rua fosse minha, brincava o meu samba. No berço volta a ser. Olá galera que acompanha o blog do Di César. Estamos de volta com as nossas entrevistas, depois de um tempo de interrupção por problemas de agenda e alguns problemas técnicos, mas agora estamos retornando. E com um bate-papo com o Alex Santiago, que é o carnavalesco da Imperatriz do Forte. Ele vem, nessa conversa a gente vai bater um papo sobre as suas origens no carnaval, sobre os enredos, sobre como se concepção de enredos, enfim, um bate-papo muito bacana, muito agradável. Obrigado, Alex, por ter aceito o nosso convite. E a primeira colocação que eu sempre faço para o pessoal que vem aqui bater papo no blog é assim: conta para nós um pouco da sua história no carnaval, como você chegou no carnaval, por onde você já passou, enfim, fala para nós sobre você. Fui morar no Espírito Santo, né? E na realidade a minha primeira escola que eu tive contato com o carnaval foi a Imperatriz do Forte. Quando a gente falou do presidente Kennedy, a Imperatriz do Forte, existia aqueles dois grupos antigamente, e a Imperatriz do Forte ela vinha passando por vários carnavalescos, né? E eles resolveram pedir no Centro de Artes da UFES uma pessoa que estava fazendo na área de arquitetura e urbanismo para ajudar a projetar o carnaval. Foi quando eu vi a oportunidade e abracei, e daí eu comecei a desenhar o carnaval no Espírito Santo. Eu comecei o carnaval desde cedo, né, em Pernambuco, onde eu ajudava a minha mãe. Minha mãe ela participava de um bloco carnavalesco na cidade de Pesqueira, e daí eu comecei a desenhar o figurino do carnaval para ela. Depois a minha primeira escola de samba, que foi mais ou menos em 92, 93, o nome dela era Gigantes do Samba, onde lá na cidade de Pesqueira eu fiz os desenhos dessa escola quando eu era novo, né? Tinha 13 para 14 anos. E daí a escola ela conseguiu até ganhar um troféu lá no carnaval da cidade. No interior de Pernambuco, o carnaval da cidade de Pesqueira é referência em todo o estado. Na verdade a data eu não lembro não, tem que dar uma olhada aí no passado, faz alguns bons anos, né? Acho que faz uns 10 anos que eu estou no carnaval aqui. 2007, acho que foi 2007 ou 2008. Que eu fiz o carnaval da Imperatriz. Nesse ano eu dividi o carnaval com o Oswaldo. Foi o primeiro ano do Oswaldo e foi o meu primeiro ano na Imperatriz também. Depois eu fui convidado para fazer a Piedade em 2008. E daí falei da Rua 7. E depois da Piedade eu fui pro Pega, que é um grande tempo no Pega no Samba. Voltei para Piedade no ano retrasado. E o ano passado, eu estava com projetos de mestrado e outras coisas também, eu até resolvi dar um pouco de tempo no carnaval e fui também terminar algumas coisas que foi necessário parar, porque o carnaval toma muito tempo, você tem que dispor, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, e com isso você vai deixando a sua vida pessoal um pouco parada, né? Nisso daí, o ano passado eu acabei devido a algumas reuniões, até optando também em ficar um pouco afastado do carnaval. Faltando umas 2 semanas para o carnaval, o pessoal da Imperatriz me procurou, porque a escola de samba estava precisando de alguém que assumisse o carnaval, porque o carnavalesco que tinha feito, ele não tinha concluído o serviço, a escola não conseguia terminar os carros, não tinha comissão de frente, tinha muitas coisas. Aí eu olhei e vi, já tinha trabalhado com o pessoal da Imperatriz e também levei em consideração por ter sido a primeira escola que tinha me dado a oportunidade. Eu falei, não, eu vou ajudar eles porque não custa nada, né? Tô à toa mesmo. E daí a gente acabou conseguindo colocar o carnaval na avenida. Este ano a gente já está trabalhando desde cedo, né, para fazer um carnaval
bem melhor que foi apresentado no ano passado, porque o ano passado, na realidade, foi um pouco de última hora. Esse ano a gente já está com o projeto pronto, já conseguimos discutir a questão do enredo, as fantasias já estão desenhadas e agora esperando o momento crucial para a gente começar a trabalhar e desenvolver o tema do circo. No carnaval eu começo a desenhar desde pequeno, né? Adoro desenhar, adoro criar, e nisso foi que eu comecei a fazer os projetos e fazer com que esse grande sonho torne-se realidade, né? E daí para frente a gente está fazendo alguns trabalhos que é referência no estado. Alguns anos a gente acerta, outros anos a gente erra, outros anos a gente... A vida é assim, né? Quando a gente trabalha com arte, a arte ela tem altos e baixos, mas sempre o dom ele prevalece. Justamente esse dom é que é o assunto da pergunta que eu tinha separado aqui. É um dom que poucas pessoas têm, né? Não é todo mundo que tem esse dom da criatividade que o carnavalesco tem. Aí, dentro desse dom, o que você podia contar para nós, para o pessoal que está acompanhando a gente, como que é o desenvolvimento de um enredo? Como é que os carnavalescos fazem desde a concepção do enredo, todas as passagens, né? Até criar o enredo, deixar aquele montadinho, bonitinho, que é aquele que a escola vai levar para a avenida. Conta para nós o que você puder sobre esse assunto. Eu acho assim que é muito engraçado, porque o enredo ele tem que estar dentro do carnavalesco. Quando a gente pensa na ideia da criação, a gente tem que pensar numa coisa que sai do interior nosso e a gente projeta para o exterior. Então é muito complicado quando as pessoas às vezes imaginam que um carnaval ele pode ser feito de forma indireta, onde que a coisa é de fora para dentro, mas muitas vezes é o contrário, é de dentro para fora, né? Quando você tem um tema, porque na realidade quando a gente pensa em enredo, eu pelo menos, né? Eu penso num tema geral, igual o tema vai ser o circo. Então, dentro dessa ideia do circo, eu vou criando uma expectativa como uma pessoa que vai assistir também. Porque o mais importante do espetáculo carnavalesco não é a fantasia, mas é a obra em si, porque você vai se comunicar com quem assiste, né? E o pior de tudo é que não é uma comunicação formal, é uma comunicação informal, que ela é passada através de fantasias, de alegorias e da própria música. Nesse contexto, a primeira coisa que eu faço é assistir mesmo. O que é o tema? O tema é circo. Então eu vou lá no circo, assisto os vários filmes que falam de circo, tento fazer uma pesquisa de campo, entendeu? Quando tem a proximidade de conversar com pessoas que viveram de circo, o que é esse universo de circo, o que é que o circo vai para as pessoas. Isso é a ideia da construção de um enredo, seja ele a Rua 7 de Setembro, quando eu trabalhei, que eu sentava ali naquela Rua 7, ficava olhando o povo ir, vir, passar, daí que eu tive a ideia de fazer a comissão de frente a uma caixinha de música, porque o que você mais via na Rua 7 era aquelas caixinhas de música, entendeu? E igual quando eu falei da educação, ia na biblioteca, ia escola, e conversava com o professor, conversava com o pedagogo, conversava com uma pessoa, e de repente eu tive aquela ideia dos monstros do conhecimento. E cada enredo, ele tem uma proposta. E essa proposta ela tem uma ideia central, que dentro dessa ideia central que a gente tem que começar a trabalhar, igual no próprio ano que eu falei da morte, que foi quando no enredo não pega no samba, que mas nós falar da morte e coisa feia e caveira, muita gente queria que eu levasse caveira para a avenida, e eu acabei levando outro contexto que muitas pessoas não entenderam, que é quando que a morte não só é o lado ruim, mas o lado bom. Então, o enredo ele tem essa possibilidade. Ele é um norte para a gente começar a criar um mundo.
E o mundo que ele é criado, ele é a sua maneira, entendeu? Se você consegue ver as coisas pelo lado positivo, você vai conseguir levar coisas pelo lado positivo. Se você consegue levar pelo lado negativo, as coisas vão pelo lado negativo. E essa comunicação, ela é individual, ela é indireta, porque a gente vai construindo essa coisa na cabeça, a gente vai vivendo isso vai crescendo dentro de você pensa isso, tudo que você viu você vai associando, aí junta aquilo com aquilo outro e você vai criando, eu vou criando um filme na minha cabeça. Depois que eu tô com esse filme mais ou menos pronto, aí eu vou pesquisar. Porque eu tenho que viver aquilo que eu vou passar para a menina. Eu não posso pesquisar aquilo que eu não sei. A gente só pesquisa alguma coisa a partir que a gente tem um conhecimento pré-estabelecido daquilo que a gente acha que é certo ou errado. Eu não posso começar jogando certo ou errado, sendo que eu não sei nem o que é certo, não sei nem o que é errado. Dentro desse contexto que eu vou começar a criar o imaginário do carnaval. Assim, após essa transição que eu falo que é uma viagem, né? Uma viagem meio louca, aí eu entro para a parte pedagógica, que seria a pesquisa propriamente dita, que eu vou ver o que outras pessoas fizeram em cima desse tema, quais foram os melhores trabalhos em cima disso, o que é bom, o que é ruim, qual que é que serve para a realidade do carnaval que eu estou inserido, porque não adianta a gente hoje projetar um carnaval gigantesco e a realidade da escola ela ser outra. A gente também tem que trabalhar em cima das realidades, que muitas vezes o carnaval ele é um sonho, mas todo sonho ele vai ter os seus limites. Muitas vezes a gente sonha uma coisa tão alta e de repente o que vem para você é tão pequeno e aquele pequeno às vezes você se perde. Coisa que graças a Deus até hoje no carnaval eu levei tudo que eu prometi, entendeu? Se tudo que eu pensei, não na íntegra, mas muita coisa acaba saindo. Então assim, diferente assim de você projetar uma coisa tão gigantesca e no final não sair nada ou ficar tudo para trás e você acabar vendo esse sonho ir por água abaixo, que não é bom. Após essa fase de pesquisa, aí eu faço primeiro um som, pesquiso. Após a pesquisa eu vou transformar isso em alas, porque eu começo pensando em alas e vou falar, não, agora eu vou trabalhar cores. Aí eu desenho um mapa de cores, penso nas alas e penso nas cores, para poder, porque tem que existir uma perfeita interação entre o que você vai dar um nome àquilo, que seria a ala, né? E as cores que aquilo vai representar visualmente. Então você tem que estar pensando na ala que vai para a avenida, na cor que essa ala vai representar, no setor que essa ala está e em qual local também, porque quando eu penso na construção do carnaval, as alas que vêm na frente do carro tem que fazer fundo para a alegoria, tem que estar em comunicação com ela, uma ala tem que se comunicar com a outra, eu quero trabalhar de que forma, qual o tipo de comunicação que eu vou trabalhar com a pessoa que assiste. Seria com o espectador, né? Seria só a fantasia, mas aí eu tenho a fantasia, eu posso trabalhar a fantasia com o passo marcado, aí já é outro tipo de ala. Mas eu posso trabalhar a fantasia com a distribuição de cores, igual eu queria falar da Coreia. Se fosse a Coreia capixaba, eu poderia pegar a bandeira do Espírito Santo e colocar as pessoas nas 3 cores da bandeira do Espírito Santo, mas com a roupa de coreano. São 2 tipos de comunicações que eu acabo tendo com o espectador, que é a comunicação da fantasia, a comunicação da cor e o bloco que a ala está representando na avenida. Então, após eu passar nesse contexto de que tipo de comunicação que eu quero trabalhar com o espectador, aí eu vou começar a trabalhar a questão do ideal artístico, né? Porque cada roupa tem uma proposta, cada proposta tem um nome, cada nome ele vai estar dentro de um determinado conceito. E dentro desse conceito eu vou trabalhar uma ideia total de fantasia.
em consonância com cor, em consonância com o setor, em onde é que está. Então, o trabalho, muitas vezes as pessoas imaginam, mas é só chegar e desenhar uma ala. Não é, ela tem que estar dentro de um bloco, que esse bloco representa um setor, que esse setor ele tem uma comunicação, e essa comunicação está num período. Se é o início da época, se é no final, que tipo de enredo você vai trabalhar. Igual, esse ano, vou falar do circo, um exemplo, né? Mas o circo eu poderia trabalhar ele de várias maneiras. Eu poderia falar da história do circo no mundo, da história do circo no Brasil, só dos Trapalhões, mas eu quis falar o quê? Um espetáculo de circo é uma coisa totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Mas não, a trupe chegando na cidade, anunciando um espetáculo, esse espetáculo vai acontecer com o malabarista, com o chinês equilibrista, com o atirador de facas e com o picadeiro verde-rosa, e no final o circo vai embora. Então essa é a ideia da construção do enredo. Ela tem um início, que seria a introdução, que seria uma chave, a chave central, porque a gente inicia sempre com a comissão de frente, né? E o primeiro setor, que é uma introdução de tudo aquilo que você vai falar, o desenvolvimento, que é como que isso você vai conseguir desenrolar na avenida, e o grande final, que é a apoteose, que é quando você fecha o seu em um sentido maior. E depois ainda tem a última questão na construção do enredo, porque depois que às vezes está tudo pronto, tudo feito, aí que começa a construção, a escolha do samba. Porque muitas vezes, quando o cara o compositor, ele vai escrever o samba enredo, a escola já está pronta. Então aí muitas vezes o cara faz uma música e você olha ela e vê que a música está boa, e aí eu ainda dou uma mexida no final, após a escolha do samba enredo, porque o que você está ouvindo tem que ser o que você está vendo. É quando você dá aquela adequação final para poder preparar para ir para a avenida. Ou às vezes não também, né? Às vezes a pessoa já consegue assimilar tudo aquilo que você fez, porque é aquela coisa, você escuta a música, você tem que fechar os olhos e ver tudo aquilo que você desenhou e projetou passando na sua frente. Se você não consegue ver, não dá certo. Muito boa resposta, gostei. Você praticamente dissecou a concepção de um enredo, né? Um desfile. Você tocou aí mais ou menos no assunto. Eu vou até agora aprofundar um pouquinho mais alguma resposta rápida, que é o contato da sua concepção com os diversos segmentos, com a comissão de frente, a messário porta-bandeira, bateria, enfim, com os segmentos. Como que é passar essa sua ideia, essa concepção para esse pessoal? Tem os destaques também. Como é que você acha que é difícil? Como é que é essa passagem da tua ideia, assim, já para a realidade deles? Quando a gente aprende a ouvir, a gente também aprende a respeitar, porque não só sou eu que sou profissional de carnaval, tem gente também que é muito mais velha do que eu, que também trabalha com carnaval, que tem as suas experiências, e a grande sacada é você aprender a somar virtudes, porque cada um tem de bom, a gente tem que usar o máximo que ele pode oferecer. Não simplesmente pegar um pouco e deixar tudo aquilo que ele tem que oferecer de lado. Não. Você quer isso? Se você vem com ideias novas, a gente olhar e dizer, tá bom. Eu pensei nisso. Vamos colocar. Isso assim. Aí já não funciona. Por quê? Porque isso vai ser desse jeito, isso vai ser daquela forma. Então, constantemente a gente tem que... Eu também, como profissional, eu tenho que deixar em dúvida o meu trabalho para eu poder crescer. Porque se eu já acho que o meu trabalho é perfeito, eu não vou evoluir, eu vou estacionar. A própria teoria da construção do conhecimento, ela parte do pressuposto que a gente tem que ter a dialética, que são as duas visões. E essa dialética, ela sempre vai favorecer o crescimento. Nada está totalmente construído, e nada está plenamente conceituado. Tudo pode ser refutado de acordo com os argumentos que cada um pode apresentar. Bem, é o seguinte, eu gosto de trabalhar
questão do carnaval, porque o próprio processo do carnaval, ele é um processo estressante. Muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente consegue, o que a gente sonha não está no nosso alcance, e o que a gente precisa é o que a gente tem. A gente tem esses vários atenuantes, que fica um grande abismo entre aquilo que era para ser e aquilo que realmente é. Então, desde o início, eu gosto assim, eu acho que não existe uma palavra única, mas existe a cooperação. Quando você trabalha na perspectiva da cooperação, você consegue um trabalho mais em sua excelência. Desde o início, eu preciso saber quem são essas pessoas, para a gente ter um contato inicial e dentro desse contato, a gente trabalhar em equipe. Porque não existe só a figura do carnavalesco, não existe só a figura do coreógrafo da comissão de frente, não existe só a figura do casal de mestre porta-bandeira e não só existe só a figura do destaque. Tem que ter uma comunicação também entre o que o carnavalesco quer e aquilo que a própria comissão de frente ela pensa. Porque quando você fala, você vai falar disso, você também cria uma ideia em cima daquilo. E muitas vezes a sua ideia não é a ideia do outro. Aí eu pergunto, por que não você também ouvir o que o outro tem a falar e muitas vezes abraçar a ideia que o outro tem para oferecer? E isso não quer dizer que eu não vou fazer a minha parte, não. Isso quer dizer que eu vou trabalhar de forma cooperativa, aonde eu já tenho a ideia daquilo que eu acho que tem que ser, eu chamo cada segmento para conversa, porque eu me reúno com comissão de frente separado, mestre porta-bandeira separado, bateria separado, e eu vou ouvir o que eles têm para falar, vou apresentar as minhas propostas e a gente vai entrar em um comum acordo, onde que cada um vai poder, isso quando a gente tem tempo também, né? Onde a gente vai poder trabalhar de forma condizente com aquilo que a gente quer. Eu não gosto, eu acho que assim, que roupa de mestre e porta-bandeira não pode ser surpresa, tem que ser uma roupa com antecedência, que a pessoa tem que usar, tem que vir, tem que ver se é aquilo que você quer, a mesma coisa a comissão de frente. Eu faço o protótipo antes, jogo para a comissão de frente ensaiar, a gente faz um figurino assim para ensaio, onde que os elementos que vão ser usados, eles precisam estar manuseando constantemente para que não dê nenhum tipo de erro. E dessa forma eu possibilito que muita gente que já trabalhou comigo, a gente tenha um bom relacionamento e que a gente continue uma amizade que seja boa. Realmente é muito interessante essa sua forma de trabalhar. Eu acredito até que a maioria dos carnavalescos também agem dessa forma e eu acho muito bacana. Dando uma viradinha sobre o que a gente está conversando. Enredo patrocinado ou enredo autoral? O que é melhor para trabalhar? Eu penso assim, questão do enredo, ele ser patrocinado ou não, você acaba ficando numa faca de dois gumes, né? Porque quando a escola ela tem recursos, que não é o caso muitas vezes do Espírito Santo, você fazer um enredo autoral, você tem mais emoção, você consegue levar o público mais a emoção, não é? Muitas vezes diferente do enredo patrocinado, porque o enredo patrocinado, ele acaba tendo que levar as características que o enredo ele precisa ter para ser aquilo que você tem que apresentar. Só que tem aquela coisa, não existe um enredo que não seja bom o suficiente porque não tem pesquisa. Muitas vezes aquilo que a gente quer levar, a gente acaba incorporando no enredo, por quê? Porque a gente pesquisa, vai atrás e acaba algumas coisas se coincidindo. E dentro desse contexto, você acaba também levando um pouco de sua autoria dentro do enredo. Eu falo isso aí porque quando a gente muitas vezes pensa, mas é tão bom o carnavalesco ter, acho que a liberdade de criar, ela você só ter a criação, só ter a ideia, ser o inventor e também não ter as condições de levar essa invenção sua para a avenida,
ela é um grande impedimento, porque você acaba não levando aquilo que você quer e não é aquilo que você pensou e acaba não sendo o seu carnaval. Então você acaba sendo tão frustrante quanto fosse um enredo patrocinado, que muitas vezes é aquilo que as pessoas querem, mas por mais que foi o que aconteceu, quando você pensa, um grande exemplo, quando você fala assim, mas como você consegue colocar algumas partes do enredo, né? Porque você já pensa, quando você cria, você já tem uma assinatura sua de carnaval. E essa sua assinatura, por mais que ela seja patrocinada ou não, ela vai estar lá. Ela vai aparecer em algum momento. Muitas vezes ela vai estar presente o tempo inteiro, outras vezes ela vai estar em alguns setores e outros não, né? O mais engraçado, eu tive mais sucessos com enredos dos quais, assim, a gente sentava e conversava em conjunto. Agora, quando o enredo é só patrocinado, que tem que ser só aquilo, fica difícil, né? Você tem que pensar também o outro lado. Porque por mais que o enredo ele tenha aquela história para ser contada, mas ela também tem outro lado, que é o lado lúdico, o lado do carnaval que tem que ser levado, o lado da alegria, o lado das diferenças. E isso que vai fazer, se for um enredo patrocinado que ele não te dá essa possibilidade, aí vai ficar um pouco difícil. Mas eu acho que tudo quando é conversado, discutido, analisado, você acaba chegando a um denominador comum. E se muitas vezes você se achar que esse enredo não está te favorecendo, você tem a oportunidade também de não fazer e escolher outra coisa para você, é o que eu imagino. Porque muitas vezes, tem enredo patrocinado. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos pensar. Você vai fazer uma apresentação para pessoa que está patrocinando. Essa pessoa que vai te patrocinar, ela vai te falar, olha, eu gostaria que fizesse isso, aquilo ou aquilo outro. E você vai ter que ouvir, vai ter que obedecer. Mas também não é porque ele vai querer aquilo que você também não vai poder colocar aquilo que você também acaba, o lado artístico, o lado criativo. Porque quando a coisa é boa, a pessoa também vai ver, não, isso daí tá bom, gostei dessa ideia, você melhorou nisso, você melhorou naquilo. Então muitas vezes é o que acontece. Agora quando a pessoa simplesmente ela é intransigente, que ela acha que ela não é da verdade, aí vai ficando mais complicado. Aí você acaba ficando em duas saídas, ou você fazer ou você sair. E eu sou uma pessoa que, quando eu acho que a comunicação ela não está sendo coesa, eu prefiro às vezes me afastar e deixar a pessoa e trilhar outro caminho. Então, às vezes eu faço assim, né? Porque às vezes você fica num ambiente que fica com briga, que fica com disputas de interesses é ruim. Porque como eu mesmo já falei, o próprio processo do carnaval é complicado, porque são várias pautas e são vários egos para serem trabalhados. E a gente não pode também ficar preso a determinadas coisas. Entendi, Alex. Mais uma coisa, agora conta pro nosso pessoal o que a Imperatriz vai levar para 2017. Você já comentou lá no começo que já estão trabalhando, que é sobre o circo. Mas fala para nós então, qual é o enredo e o que vai ser na Avenida? O que o espectador vai poder esperar da Imperatriz na Avenida 2017? Bem, esse ano a Imperatriz a gente tinha algumas propostas de enredo, né? E depois teve a ideia com o Bagulhão, com o Robinho, da gente tá falando do circo. Eles vieram com a proposta, a gente poderia falar do circo, que é um enredo leve, é um enredo que vai contagiar, é um enredo mais alegre, né? Até mesmo para a escola que ela precisava dar uma renovada na aura dela. Em cima disso, aí eu falei, tá bom, então vamos pensar num título, né? Aí vai pra lá, vem pra cá, eu falei, não, vamos
Falei, só que esse enredo ele não tem que ser um enredo que vai contar da história do circo. Porque se a gente for fazer aí, Imperatriz dizendo história do circo, Imperatriz não, vamos fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Falei, não, vamos pegar o enredo e vamos partir por outro caminho. A gente poderia pegar o caminho mais fácil, né? Que era, o circo surgiu na Índia, depois foi para a China, depois pegou influência no Japão, ficou um tempo parado, durante algum tempo foi abolido, né? Depois ele surge na Europa, em Londres. Depois de Londres, então ia pegar depois de Londres, aí ia para Inglaterra. Depois da Inglaterra ia acabando o circo dos Estados Unidos e chegando no Brasil ia ficar uma coisa mais histórica e engessada. Falei, não, vamos pegar outro caminho onde que uma trupe de circo chega na cidade e vem apresentar um espetáculo. Que é a ideia do carnaval, que o carnaval ele vem para te surpreender. Aí eu pensei, falei, quando Paulo Barros foi falar do sertão, que eu tinha que falar de Luiz Gonzaga, ele falou assim, né? No dia que toda majestade veio prestigiar o rei do Baião. Dentro dessa ideia eu falei, ele foi engraçado, ele não trouxe só o rei do Baião, mas ele trouxe vários reis, Michael Jackson e tal, e várias outras rainha da Inglaterra que veio acompanhando esse tema. Eu falei, e é uma proposta legal, porque a gente sai do senso comum no enredo, né? E também traz outras ideias, que a gente tem que se inspirar também com quem acerta, com pessoas assim, que são referências no carnaval, para a gente poder melhorar a nossa qualidade do enredo também. Aí eu falei, não, então vamos pegar uma linha também um pouco diferente daquelas que as pessoas imaginam. Seria uma linha que vai num caminho parecido, mas ele toma outros contextos. Que eu vou acabar tendo que falar as mesmas coisas, contudo, essas coisas elas vão serem faladas de forma diferente, em contextos diferentes e locais diferentes. Aí foi quando eu falei, Imperatriz, aí eu fui num circo e tava lá, grande circo anuncia, grande espetáculo. Eu falei, então esse vai ser o tema da Imperatriz. Grande circo Imperatriz, né? Anuncia, venha se divertir no Picadeiro Verde Rosa da Emoção. E foi daí que eu tive a ideia do tema. Eu falei, não, vamos pegar e transformar um cartaz, fazer tudo em cima do cartaz de circo, que é a trupe da Imperatriz chegando na cidade de Vitória, montando a lona verde rosa, trazendo os palhaços, fazendo aquela coisa de saltimbancos na rua, né? Anunciando o grande espetáculo, que é uma coisa daquele teatro mambembe, daquele teatro antigo, aquela coisa de rua, aquele artista popular, chamando as pessoas para o espetáculo que iria acontecer. Depois, que esse é o primeiro setor, que é a trupe chegando no Sambão do Povo, né? Depois eu vou montar o Picadeiro Verde Rosa, abrir a lona verde rosa com alegria, que aí aparece a figura do palhaço. E o parque de diversão, que junto com o circo também vem agregados outros valores, né? Porque o pessoal, quem vive de circo, ele vive dos rendimentos do próprio circo. Aí ganha dinheiro com a entrada do circo, ganha dinheiro com algodão doce, ganha dinheiro com o parque de diversão, com a pipoca. E dentro desse contexto que eu fui desenvolvendo as alas. Então a escola, ela vê no primeiro setor é a chegada no circo. Você chega, você vê a lona verde rosa, você vê a velha guarda, que vem representando a elite do samba. Depois a gente passa e vê, depois tem pipoca, algodão doce, e a banda do circo, que é a própria bateria. Certo? Dentro desse contexto que a gente começou a trabalhar o primeiro setor do carnaval. O segundo setor do carnaval já seria o grande espetáculo, que seria a abertura do circo, com os cavalheiros, os cavalos enfeitados. Depois veria os grandes personagens, o chinês equilibrista, o indiano atirador de facas, certo?
Aí vem outro personagem que foi criado, seria aí viria o malabarista. Depois tem a cigana, todo circo tem vindo do Oriente, a cigana mística, com misticismo. Então a gente vai brincando com esses personagens e vai transformando em aulas. O terceiro setor já seria o circo, é uma fábrica de sorrisos, a ideia do palhaço, a ideia do mágico, a ideia do suspense que o circo traz, a ideia da ilusão. E eu finalizo com a trupe da Imperatriz se despede, né, que seria o quarto setor, que ele vem trazendo as lágrimas de saudade, vem trazendo as cartas que as crianças escrevem quando o circo vai embora. O circo te dá asas, é aqueles balões, os cavalos alados que levam esses sonhos que vão ser depositados em outra cidade. Bastante interessante esse enredo, já dá vontade de a gente ver chegar fevereiro para assistir. Bom, Alex, eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite dessa conversa com o nosso pessoal. E agora eu deixo um espaço de tempo, um tempo aí para você, para suas considerações finais, você se despedir do pessoal e falar o que você quiser afinal. Eu também agradeço, né, a oportunidade da gente estar expressando as nossas ideias, porque muitas vezes a gente acaba, o carnavalesco, ele só é visto ou na semana do carnaval, quando tem uma entrevista, e ele é um pouco esquecido, né, porque as pessoas veem mais a obra, né, querem ver a fantasia da avenida e esquece de toda essa construção, que ela parte de um processo que começa lá no início do ano, que é demorado, não é um processo que é do dia para a noite, mas é um processo que você sonha com aquilo, você vive aquilo, aquilo vai crescendo e você depois aquilo vai se transformando em ideias, e essas ideias elas vão criando corpo, depois elas são transformadas em desenho, até depois a gente tira esse desenho e transforma em algo real, e depois desse algo real ele é passado na mão das pessoas que vão desfilar. É um processo que às vezes você acaba criando e chega no momento que o negócio acontecer, você coloca na mão das outras pessoas e essas pessoas vão desfilar. E é tão gratificante quando você passa e vê uma pessoa vestindo a roupa que você criou, e a pessoa lá com cuidado, vestindo isso, vestindo aquilo. E muitas vezes essa pessoa nem imagina que foi você que criou, porque as pessoas não te conhecem, né? Muitas pessoas te conhecem, mas que muita gente que compra a fantasia não sabe nem quem criou isso. E você está passando do lado dela, escuta elas comentando, falando, nossa, essa roupa é bonita, essa roupa é isso. E você passa e é uma coisa sua que fica marcada e vai embora. Ou até mesmo no carnaval você passa, no carnaval de Vitória, e vê alguém vestindo sua fantasia num bloco. É muito interessante, porque o carnaval é uma magia. E é uma magia que ela é inexplicável, porque é uma coisa que nasce, que não tem uma explicação, mas você acaba criando alguma coisa que sai da sua cabeça e que só você sabe e que só você sonhou, e de repente você vai espalhando isso. Você espalha para uma outra pessoa, você espalha para uma música, depois você espalha para uma comissão de frente, você espalha para um casal, depois você espalha para as alas. E no final você espalha para quem assiste, né? E você tem que deixar uma mensagem também. Então, assim, eu agradeço pela possibilidade de expressar minhas ideias, da gente conversar. Acompanho muito o site do DICESA, acho muito legal o seu trabalho, porque você valoriza os profissionais do carnaval e tenta dar voz a eles também, né? Porque muitos desses profissionais que você acaba falando, conversando, são profissionais que ficam esquecidos, ou são algumas pessoas assim que participam do carnaval, mas não têm uma grande visibilidade. E sites igual o seu, eles ajudam a dar visibilidade e materializa também o trabalho das pessoas. Obrigado aí, um abraço a todos e vamos que vamos, né, gente? Porque a Imperatriz, o Forte, esse ano ela está crescendo, eles bem organizada e vem mostrar a Imperatriz que vocês conhecem há muito tempo. E ela vem sim para mostrar o carnaval que ela é capaz de fazer.